Bem, vamos então dar início a mais um FIS Encontro de Valor. Boa tarde a todos, o meu nome é Ricardo Ramos. Hoje vamos falar sobre ligações Castelharia-Betão. Eu gosto de fazer um bocadinho o enquadramento do tema. Este tema vem muito a propósito de nós, muito no mercado externo, temos tido muitas aplicações desta solução que vamos apresentar a seguir, muitas aplicações, muito bom feedback, boas aplicações também. E também temos sentido no mercado interno, ao longo dos anos temos tido muitas aplicações também e acho que cada vez mais faz sentido esta solução estar presente, presente também em qualquer empresa que faça este tipo de construção e que é um tema cada vez mais importante também aqui no mercado nacional. Comigo está a minha colega Marisa Carvalho e o meu colega Diogo Rodrigues para me dar suporte técnico aqui ao longo da sessão e um bocadinho da sua experiência também em construção, que penso vão ser importantes. Temos aqui o ícone do chat, antes de iniciar, temos aqui o ícone do chat, onde por favor coloquem as vossas, eu apelo sempre a que coloquem as vossas perguntas, as vossas dúvidas, que vão surgindo naturalmente ao longo da sessão, e também se já tiverem utilizado esta solução em alguma obra, por favor partilhem, também é sempre interessante ouvir o feedback por parte dos clientes, não é? Vamos então dar início então aqui à sessão. Falando então das ligações Castelharia-Betão, o cerne da questão é sempre o vidro e a maneira como o vidro tem evoluído no mercado ao longo dos anos, tem trazido, e vê-se muito agora, fachadas todas envidraçadas, tem evoluído muito este material de construção e com ele também a castelharia tem tido os seus desafios. Podemos ver aqui esta imagem já agora deste edifício e aqui o lado da esquerda do edifício, mais para o lado esquerdo, onde vemos o tal muro cortina ou fachada cortina, como quiserem chamar, onde vemos várias ligações de vidro, uma fachada toda envidraçada, revestida toda a vidro e que curiosamente também está aqui a nossa solução, não é? Abrindo aqui um bocadinho o véu à solução, onde vemos aqui a ligação da nossa membrana preta da castelharia ao betão e a fazer a ligação até lá acima. E também falando um bocadinho já das soluções tradicionais que se utilizariam, seriam silicone, por exemplo, e digamos, coitado do silicone que se tivesse que aguentar ou absorver os movimentos de um edifício deste tamanho e com a quantidade de vidro e com essa dilatação que temos aqui. Certamente não seria a melhor solução, seria, como temos um edifício para durar 50 anos, um material que ao fim de talvez 5 ou menos já tivesse ressequido e não aguentasse as dilatações de edifício. Fazendo aqui um bocadinho só ao ponto, com o mercado português, vê-se muito em Portugal aquela construção mais tradicional, muito à base de revestimentos de reboco e de capoto, mas esta solução tem feito muito sentido, como eu disse anteriormente, temos recebido cada vez mais projetos em Portugal de soluções onde temos efetivamente uma fachada assim, uma fachada ventilada, onde as nossas soluções podem ajudar e muito a manter o edifício sem problemas. Vamos passar então aqui à frente. Como eu falei anteriormente, a fachada cortina ou muro cortina, como quiserem chamar, é onde o vidro não é um elemento estrutural, mas passa a ser o revestimento da fachada e passa a ser a proteção externa do edifício. E neste caso, como podemos ver neste projeto que nós tivemos aqui do mercado externo, temos aqui muitas ligações de vidro e o que seria do pobre silicone também fazer todas estas ligações de toda a quantidade de vidro que aqui está, do coeficiente de dilatação do vidro que é realmente grande, os vários materiais com diferentes coeficientes de dilatação e o que nós esperamos é que o edifício deste, passado 5 anos, nós entremos e continue espetacular, não é? E se começarmos a colocar silicone, derivado à quantidade de vidro que aqui tem e que aqui vai, seria possível chegarmos passado 5 anos e começarmos a ver alguns pontos de filtração que não seria bom de se ver, digamos, num edifício destes. Continuando aqui com o tipo de fachada e passando à fachada ventilada e dando voz a um elemento que está aqui, que é a Marisa, que é mais técnico. Marisa, em termos técnicos, podemos explicar melhor o que é que seria uma fachada ventilada? Exatamente, obrigada Ricardo. Uma fachada ventilada é um tipo de fachada que é aplicada com um revestimento envolvente do edifício em que permite a ventilação natural atrás do revestimento do edifício. Ou seja, nós permitimos sempre que haja ventilação natural entre o primeiro revestimento do edifício e a parte opaca, a parte de parede, digamos assim, em si. Nós achamos interessante trazer para cá estes exemplos de edifícios de fachada ventilada,
também para percebermos que as nossas soluções, o que nós vamos apresentar aqui hoje, são possíveis de ser aplicadas neste tipo de edifícios. Nós com estas imagens queremos mostrar que toda esta envolvente à volta de todas estas janelas devem ser feitas. Tratam-se de pontos frágeis, pontos em que temos materiais diferentes aplicados, ou seja, teremos sempre que fazer a ligação entre a caixilharia, o alumínio e o betão, são materiais diferentes, com coeficientes de dilatação diferentes, em que com as variações de temperatura, com a dilatação própria do material, têm alongamentos diferentes. Além disso, também temos os movimentos que os edifícios estão sujeitos. Os movimentos não acontecem só pela dilatação dos materiais, mas também pelo próprio comportamento do edifício em si. E é importante também assegurarmos sempre estes pontos e assegurarmos sempre que estes diferenciais todos que os materiais estão sujeitos, que têm que ser assegurados. Ou seja, um simples silicone, com o tempo, acaba por falhar, acaba por não ter as condições que nós achamos que devem ser utilizadas num ponto tão crítico como este. Exatamente, Marisa. Efetivamente, e voltamos a reforçar que é um material que ao longo dos anos vai perdendo algumas qualidades, vai ficando quebradiço e com as dilatações que normalmente ocorrem nestes edifícios, efetivamente, não é uma solução duradoura. Passando aqui à frente, passando mais um slide aqui à frente, pronto, e voltamos aqui a mostrar um pouco dos problemas que podem acontecer quando as ligações não são feitas com o tal silicone, podem aparecer este tipo de problemas que não são nada agradáveis. Comigo também temos já agora, como já introduzi, o nosso colega Diogo Rodrigues, que tem experiência no mercado nacional e que pode-nos falar um bocadinho também acerca de dar alguma partilha sobre essas situações. Boa tarde, Ricardo. Sim. No mercado nacional nós podemos dividir as obras ou a tipologia de fachada numa fachada tradicional, que será uma fachada normalmente aplicada tijolo a tijolo, ou seja, alvenaria, e onde muitas vezes as caixilharias encaixam num túnel, ou seja, temos um espaço que é deixado para a própria caixilharia, onde nós colocamos a mesma e depois pelo exterior fazemos o fecho com silicone ou com um selante tipo mastic. Já agora, se conseguir já andar 2 slides para trás, Ricardo, pedia-te por favor. Sem problema, Deus. Nós temos, afinal é mais um, são 3. Mais um, por favor. Sem problema, aí está, força. Muito bem, eu estava a falar que nós tínhamos a tradicional, onde a janela encaixa num túnel, e este túnel muitas vezes não permite as questões, não permite, digamos que nós que tenhamos em causa ou tenhamos em conta as questões térmicas muitas vezes, certo? Há uma ligação direta do alumínio com a pedra, que fica digamos, como solap, e essa ligação faz com que realmente a condutividade térmica seja elevada e não haja a quebra expectável. O que nós temos nesta nova construção, temos estas 2 dicotomias. Esta nova construção, basicamente, nova num sentido mais no mercado nacional, o que acontece é o vidro anda fora. Portanto, há um suporte para a fachada em relação à estrutura de betão e o vidro está por fora, sendo que depois os alumínios, a fachada ventilada, alumínios, pedra natural, o revestimento que seja exterior, vai bater e vai ficar à face do vidro. A possibilidade que nós temos neste tipo de construção mais recente é aplicar os EPDMs com muito maior facilidade. Uma vez que eles desta forma ficam arquitetonicamente escondidos, não há necessidade de ficarem expostos e são muito mais úteis na questão, por exemplo, da quebra térmica, sendo que depois na ligação da própria fachada com o vidro é possível, por exemplo, utilizar uma fita expansiva de forma a fazer uma segunda barreira. Nos mercados tipicamente francês, alemão, suíço, os EPDMs são materiais muito mais correntes.
também estão muito ligados à indústria automóvel, das borrachas, e portanto a durabilidade já nem é uma questão. Este é um material que é durável e sustentável. Sustentável na medida em que, se estamos a falar de 50 anos de durabilidade, estamos a falar sempre de uma escala muito longa, para tipicamente comparando com uma garantia, por exemplo, de uma obra, estamos a falar de uma escala longuíssima de durabilidades, que muitas vezes é muito pouco comparável ao restante envolvente da obra, aos restantes materiais da obra. Temos então a tradicional construção portuguesa de alvenaria, de bloco em bloco, e depois temos, por exemplo, esta tipologia de construção, que é com a fachada ventilada, e nós, os fachadistas, previamente já pensam nesta questão, e uma questão lógica, até uma questão de facilitar a instalação, o vidro está sempre colocado para trás. Relativamente, e podes voltar ao slide onde nós estávamos, relativamente à questão da fachada tradicional portuguesa, além da questão térmica, o selante fica sempre colocado naquele local. Normalmente faz-se pendente para a água correr para dentro, mas o que é certo é que a caixilharia, então quanto maior ela for, e se for de materiais que tenham um coeficiente de dilatação superior, como os alumínios, relativamente a PVCs ou algo do género, estamos a falar de materiais que tendem a dilatar bastante, precisam de espaço para trabalhar, e é comum nós olharmos e vermos o silicone aderido nas superfícies, ou seja, ele adere efetivamente na superfície, mas depois tem uma estala e no meio acaba por ficar com uma rachadela. Isto é algo que acontece muitas vezes porque o silicone não tem capacidade, eu diria que nem sequer tem massa para conseguir acompanhar os movimentos que são normais das alterações térmicas que os materiais vão experienciando ao longo dos tempos, ao longo de verão para inverno, muitas vezes de dia para a noite. E, portanto, a vedação das caixilharias em Portugal está muito dependente de silicone por estes dois motivos. Muitas vezes é um atraso na adaptação das próprias obras à facilidade de aplicação. Sabemos que a mão de obra tipicamente é barata, portanto, faz muito mais trabalho em obra do que propriamente em preparação, e, portanto, esta utilização muito dos silicones, e muitas vezes esquece até um meio que é a típica fita expansiva, comprimando, muitas vezes esquece um bocadinho este meio, que é um material, uma commodity, é um material muito, muito fácil, muito simples de utilizar, muito, muito económico, em função dos silicones. É ainda de ressalvar o facto de utilizarmos muito o reboco, e portanto o reboco muitas vezes não permite nós encaixarmos em obra os EPDMs, porque se nós colocarmos o EPDM em toda a periferia da janela, o que vai acontecer é que depois, ao aderir o reboco por cima, acabamos por, quando começamos a exigir o trabalho normal da janela, quando a janela começar a movimentar-se, a caixaria começar a querer dilatar, vai acabar por trazer com ela o próprio reboco e instalar o reboco, ou seja, temos aqui estas duas questões que são, no mercado nacional, são muito, muito habituais. E o que acontece quando nós não temos estes cuidados é esta tipologia de patologias, que é a concentração de fungos, a concentração de umidades, e isto põe em causa tanto a respirabilidade do edifício, como põe muitas vezes em causa o trabalho enquanto instaladores, que muitas vezes, e hoje em dia, como nós utilizamos muitos tetos falsos, muito pladur, tende a ter muitos custos associados de N ordens, e muitas vezes estamos a falar muitas vezes custos em várias especialidades até. E portanto é algo que nós podemos olhar, e com esta tipologia de produtos, até com fitas expansivas, conseguimos muitas vezes contornar. É certo, é que nesta junta nós não temos isolamentos térmicos, e portanto desde logo a ligação torna-se deficiente, e não há estanquidade ao vapor e ao ar, e portanto é o que foi um bocadinho que falámos ontem. Acabamos por ter aqui uma transfusão de vapor de água que acontece com muita facilidade. Temos frio lá fora, quente dentro, o quente normalmente sempre muito, muito seco dos meios de aquecimento, e a umidade lá fora sempre muito, o frio sempre muito úmido, e acaba por haver esta questão do vapor ir para fora e não ter muitas vezes barreira, basta haver um espaço, e há uma perda de eficiência enorme.
o EPDM consegue contornar isso pela via da estanquidade total que o material tem. Desculpa se me alonguei um bocadinho, mas só para enquadrar também um bocadinho os materiais. Força. Sim, sim, muito interessante a tua partilha. Sem dúvida que trouxeste muita informação para aqui para a sessão. O que eu posso comentar também é que, do que eu tenho visto com o nosso departamento técnico, é que cada vez mais as empresas em Portugal, quando surgem este tipo de projetos, fachadas ventiladas, fachadas, cortina fachada, fachada cortina neste caso, muro cortina, é que cada vez mais vê-se empresas com muito boas práticas ao nível da impermeabilização. E também ao nível do que tu falaste do revestimento de reboco e de capoto, em que esta solução se calhar poderá às vezes não ser a melhor. Mais à frente também vamos ter aqui um slide para falar sobre as fitas expansivas, que em alternativa também podem ser uma solução muito interessante. Marisa, não sei se querias falar. Sim, desculpa. Eu queria só chamar a atenção ao que é que aos problemas, as patologias que nós temos nestas duas imagens. Na imagem da esquerda vemos claramente uma fissura por baixo do caixilho, no alumínio, ou seja, houve aqui uma clara dilatação dos dois elementos. Vê-se claramente o ponto de fissura, a linha de fissura dos mesmos materiais, ou seja, houve dilatações que não conseguiram acompanhar os movimentos delas mesmas, não houve aqui uma boa selagem, não houve aqui uma preparação ou pensar ou prevenir que essa situação acontecesse. Na imagem da direita vemos claramente uma infiltração de água, ou seja, possivelmente o silicone, a solução que foi adaptada, deixou claramente de funcionar e temos ali uma acumulação de água e de fungos. Sim. Mas é um bocadinho, já agora Marisa, esta lógica, porque normalmente, e poderia-se perfeitamente contornar este facto muitas vezes utilizando um pré-aro, ou seja, colocar Exatamente. a caixaria mais curta que o túnel em si e colocar quase uma espécie de remata toda à volta onde podíamos colocar isolamento térmico e desta forma nós permitíamos que a caixaria não esforçasse o tal túnel quando estivesse sobre este efeito de dilatação. E isso com certeza nós conseguiríamos contornar a questão da imagem da esquerda e contornar também a questão da impermeabilização, porque poderia perfeitamente ser feita com EPDMs, quando encaixada basta fazer uma soleira, uma padieira e nem é uma questão estética sequer. Sim. Exatamente, cá em Portugal o que nós vemos muito no mercado nacional é que o alumínio, o caixilho é apoiado, é fixado diretamente ao elemento estrutural, ao betão ou então à parte da alvenaria onde fica apoiado. Nunca vemos uma preparação, um pré-ar ou alguma coisa que permita então os dois materiais trabalharem de maneiras diferentes. Exatamente. Bem, vamos então abrir aqui o véu da solução. A solução chama-se FIUS Ecofaçade. Isto é a primeira parte da solução, basicamente é o cerne da solução, que é a membrana Ecofaçade, que é uma membrana em EPDM, um material muito conhecido já há muitos anos no mercado, com garantias de impermeabilização, um material 100% estanque, resistente aos UVs, durável, como o meu colega Diogo já referiu anteriormente, é um material com uma expectativa de vida de 50 anos, traz muitas garantias relativamente à sua utilização, fundamentalmente o alongamento de 300%, que face às soluções tradicionais é o que o difere, porque traz esta capacidade de alongar com a dilatação do edifício, que é muito importante quando falamos de edifícios grandes. Estamos a falar de inverno, verão na Europa e é necessário acompanhar essas dilatações. Simplesmente aqui em baixo falamos de vários larguras disponíveis e espessuras disponíveis. Isto já vem um bocadinho da mentalidade FIS e metodologia FIS que vamos perceber mais à frente, mas é um bocadinho por aqui. Marisa, do ponto de vista técnico, não sei se tens alguma coisa a acrescentar ao que eu disse da Ecofaçade. Sim, tenho só dois inputs. Um no seguimento do que o Diogo disse em relação à respirabilidade, à qualidade do ar interior. As nossas membranas são certificadas. Fizemos inclusive o teste da permeabilidade ao ar, ou seja, a membrana é airtight, é um dos assuntos que está na ordem do dia. Nós cada vez mais nos preocupamos com a eficiência energética do edifício, ou seja, nós garantimos que este material que nós estamos a propor, que não
não faz transmissões de energia, ou seja, não há perdas de energia quando estamos a utilizar as nossas membranas. Ok, Outra coisa bom input. também queria Ah, incluir, que é desculpem. dois. Sim, exatamente. É a fantástica capacidade de resistência aos UVs, não é? É um material com uma vida útil expectável de 50 anos, mas com 50 anos é exposto às piores condições climatéricas, ou seja, tem ótima capacidade, ótima resistência aos UVs. Eram estes os Exato. inputs. Olha, Já. desculpa, vi que temos aqui uma pergunta antes Sim. de passar ao próximo slide, desculpa. Sim, não, mas podias ter lido a pergunta, mas vou ler. Ok. Rui M pergunta, e já agora Rui, obrigado pela pergunta, a EFISOS faz a instalação deste produto? Rui, para esclarecer, a EFISOS fornece os materiais, nós somos fornecedores de material, no entanto, nós temos um departamento que é o EFISOS Consulting, que até a Marisa pode falar melhor do que eu, porque está dentro desse departamento, que estamos com o cliente e fazemos toda uma análise do projeto, do que for preciso, do como instalar, como fazer a coisa da melhor forma. A Marisa pode intervir aqui um bocadinho nesta pergunta, porque acho que é quase o dia-a-dia da Marisa. Sim, eu faço parte do departamento técnico da equipa de consulting da EFISOS. Nós não fazemos instalação, mas fazemos um acompanhamento, ou seja, desde preparação, desde definição de solução, desde estudo, nós damos todo o suporte. Inclusive também fazemos umas sessões de training, ou seja, damos formação a que instalem, fazemos acompanhamentos a fábricas, fazemos inspeções a obras, podem contar sempre com o nosso apoio, com o nosso suporte, quer a nível técnico, quer em fase de instalação, quer seja em obra, quer seja em fábrica, nós conseguimos assegurar todo o processo. Sim, efetivamente, quase que não compra um produto, uma solução, compra um serviço quando entra em contacto connosco, não é? Sim. Acho que temos outra pergunta, ou vamos ter, entretanto vou passar à frente, enquanto ela não entra. Pronto, é um bocadinho que vem de encontro ao que a Marisa disse. Efetivamente, o que nós vemos hoje em dia no mercado, e que até podemos fazer um exemplo, é quando nós chegamos a uma loja de computadores, ou um site de computadores, ou um site de qualquer coisa, que vemos lá os materiais e nós compramos e vamos à nossa vida. E é como se a EFISOS fizesse isso. Se tivesse um site onde tivesse lá uma membrana EPDM de 1 metro de largura por 20 de comprimento, e o cliente quiser que compre e que leve para a obra e que faça os cortes e que aplique, e no fundo não é isto que nós queremos, não é? Porque isto vai levar a muitos desperdícios, vai levar quase, em algumas situações, a perder um bocadinho o valor da imagem EFISOS, vai-se lembrar da EFISOS como uma coisa má, uma coisa que teve a andar em obra a cortar e imensos desperdícios e muitas vezes não funcionou, e não é isto que nós queremos. Nós, no fundo, o que nós queremos trazer para o mercado é uma metodologia um bocadinho diferente, uma metodologia adaptada às necessidades do cliente. Como a Marisa disse, nós temos um departamento com a EFISOS Consulting que está por dentro de todo o projeto. Nós vamos fazer o teste, temos várias versatilidades em termos de ajudar o cliente, e é isto. No fundo, acabamos por produzir o material adaptado às necessidades. O cliente fala connosco, diz o que é que precisa, onde é que precisa, como precisa, e no fundo nós adaptamos às necessidades do cliente e damos ao cliente o que ele quer, no fundo. A mentalidade é mesmo esta, estamos aqui para ajudar. No seguimento do que estás a dizer, e se calhar se pudesses voltar para o segundo slide, por favor. Para o segundo slide de toda a apresentação? Sim, Ok, sem problema. Sim, por favor. É esse, só não é? Para mostrar um pouco do serviço e do acompanhamento que nós também fazemos. Eu estou com um bocado de linha imagem, outro para trás, por favor. Neste, exatamente. Nós aqui do lado inferior direito, nós conseguimos ver um corte. Desculpa, era o seguinte. Estou com um delay na imagem. Exatamente, é esse mesmo. Quando falamos nas curtain walls, nós conseguimos ver aqui um detalhe, um corte inferior no lado direito, em que mostra um pouco daquilo que nós fazemos. Ou seja, o cliente, quando nos consulta, quando nos pede um suporte técnico, nós recebemos todos os projetos, são-nos enviadas todas as informações e nós dizemos exatamente quais são as larguras da membrana, quais são os melhores acessórios para a fixação, qual é a melhor solução, onde é que ela deve ser colocada, em que fase de obra é que ela deve ser colocada. Nós tentamos uma forma de estar muito próximos do cliente neste sentido
de acompanhamento, de definição, era um pouco como estavas a dizer, não vamos comprar uma membrana de 1 metro se precisarmos de uma membrana de 400 milímetros. E nós tentámos sempre fazer esse acompanhamento e pronto, no fundo é um bocado essa a nossa metodologia. Exatamente, Marisa. Outra pergunta aqui, já agora, antes de continuarmos, o Rui M pergunta, a membrana tem certificação? O que nós podemos dizer, Rui, é que a membrana, sim, encontra-se aprovada por as mais conhecidas homologações mundiais, entre elas o CAE-CHAR, da Socotec. O que eu penso é que não é só a membrana que está certificada, está certificado o sistema completo, certo, Marisa? Exatamente, sim. Nós possuímos uma certificação, é uma certificação francesa utilizada para este tipo de membranas de aplicação. Recorremos a esta certificação porque achamos que é a certificação mais, apesar de ser francesa, é uma certificação reconhecida em toda a Europa, em todos os mercados de atuação. Ela é emitida por uma entidade externa certificada, um laboratório chamado Socotec, que é certificado para a emissão desse mesmo. Além da membrana, temos todos os acessórios englobados na própria certificação, desde adesivos, desde bandas, desde as soluções que vamos falar mais um bocadinho à frente, estão todas certificadas no sistema, sim. Exatamente, muito obrigado. Vamos então voltar onde estávamos. Sim. Ok. E partindo um pouco do slide anterior do que nós falamos, da metodologia da FIS e estar perto do cliente e perante as necessidades do cliente, nós temos esta solução que é a FIS EcoFaçade SA Edge, que nos permite ter bandas autoadesivas que permitem colar, por exemplo, na caixilharia. Nós podemos colocar uma banda, podemos colocar 2 bandas, até inclusive em alguns projetos, se for necessário, podemos colocar 3 bandas, tudo fruto das necessidades do cliente. Diogo, como já estás caladinho há algum tempo, podias falar um bocadinho sobre aqui a EcoFaçade SAS? Penso que tens alguma experiência. Sim, um bocadinho nesta lógica da metodologia EFISOS. Nós fomos apercebendo que esta era uma solução interessante, o EPDM, enquanto material. Apercebemos que as larguras e fornecer ao cliente a largura que ele realmente necessita era também fundamental. E entendemos também que há em diversas obras, dependendo da tipologia de aplicação, há diversas necessidades. Ou seja, muitas vezes temos que colar no alumínio e ligar um alumínio até outro alumínio, por exemplo, passando por uma laje. Muitas vezes temos que ligar alumínio a betão, outras vezes temos que ligar alumínio a betão em larguras de 600, 700, onde temos que ter bandas autoadesivas intercaladas e, portanto, nós, também de forma a facilitar o trabalho do cliente em obra, fomos nos debruçando sobre estas questões das membranas, da adesividade das membranas, e até mecanicamente, se era possível, nós conseguimos mecanicamente utilizá-las de forma a que nem sequer tivéssemos que aderir a própria membrana. Nisto, nós temos esta possibilidade de colocar fitas autoadesivas, ou seja, tornar a membrana em parte autoadesiva nas extremidades ou no meio, conforme a necessidade do cliente, ou seja, onde quer que tenha que existir a adesividade, nós conseguimos fazê-lo, seja numa face, seja numa face e na inversa, nós conseguimos produzir conforme a necessidade do cliente. As grandes vantagens estão ao nível da não necessidade de adesivos, logo, normalmente há menos desperdício em obra, diminui em muito a probabilidade de erro humano, não temos que controlar qual é que é o diâmetro do próprio adesivo em si, não é? Se estamos com o tubo com mais abertura, com menos abertura, não há qualquer problema, é só aderir a fita. E por outro lado, temos também a velocidade e facilidade de aplicação, ou seja, nós conseguimos aplicar a membrana muito mais rapidamente do que ter que fazer o mesmo trabalho com uma superfície com um tubo de mastic ou de selante. Ou seja, nós vamos olhando um bocadinho para os substratos, para a tipologia de aplicação e vamos ajustando às necessidades dos clientes, sempre com N possibilidades de colocação de fitas e N possibilidades de larguras. A nível comercial,
eu diria que tudo é possível. Exatamente, Diogo. Isso E mesmo. aproveitando um bocadinho as tuas palavras sobre a compatibilidade das bandas, pergunta aqui o André L. As bandas adesivas são compatíveis com quais substratos? Muito bem. Muito bem, já agora. As bandas adesivas, nós temos várias tipologias de bandas adesivas e, portanto, eu diria que temos bandas para todos os substratos. Temos a banda normal, que é butílica, que é a To Bond Go, que em princípio funciona com tudo o que é superfícies metálicas e menos porosas, e depois a To Bond 10, que é uma membrana, para quem já está familiarizado com o Easy Repair, da mesma família da mesma, e que é uma membrana, um misto de resinas que basicamente tem um primário encapsulado e, portanto, é só pressionar que o primário rebenta e aumenta a adesividade da mesma, que está numa outra categoria a nível da adesividade, e essa outra categoria é provada até pelo facto de aderir perfeitamente, por exemplo, a betão ou a superfícies um bocadinho mais porosas, sem dúvida. Ou seja, nós temos bandas para todo o tipo. Estas aqui em particular que estamos a ver na imagem estão talhadas para ser utilizadas em superfícies metálicas. Marisa, corrige-me se estiver enganado, por favor. Isso está totalmente certo. Devido à proximidade que nós temos com o cliente e à participação que nós temos com o projeto, nós, quando estamos a definir a solução, também vemos logo quais são os substratos que vão estar a ser, que são os existentes. Ou seja, também definimos logo a solução tendo isso em consideração. Nesta imagem podemos ver que temos a fita To Bond Go, a banda butílica. Se fosse, ou seja, esta fita é sobretudo para materiais, para superfícies não porosas. Se houver outras necessidades, outros materiais, também temos outras soluções, sim. Exatamente. E Marisa, pegando nas tuas palavras, para responder aqui ao Paulo Alves, que nos pergunta quando usamos banda adesiva no alumínio, é necessário fixação mecânica adicional? No fundo, Paulo, a Marisa acabou de responder porque, efetivamente, é um sistema que se encontra testado para alumínio, não é? A banda To Bond Go cola perfeitamente em alumínio sem qualquer problema e, neste caso, não é preciso qualquer fixação mecânica. Correto, Marisa? Exatamente, sim. Ok. Vamos então prosseguir. Continuando, mais uma evolução, não é? Um bocadinho em encontro com o que o Diogo tem dito, que nós olhamos para as nossas soluções e pensamos um bocadinho como podemos ajudar cada vez mais o cliente, e no fundo surgiu o EFIS Ecofaçade PFix, que no fundo é uma solução que na membrana fazemos um caixilho, um gasket, neste caso, que se adapta perfeitamente ao caixilho da janela e conseguimos fazer quase encaixar o gasket no caixilho da janela. Marisa, do ponto de vista técnico, o que é que podemos acrescentar aqui ao PFix? Sim. A solução do PFix é uma solução com um bedante de encaixe rápido. Ou seja, podemos ver ali na fotografia, na imagem, aquela saliência, aquele gasket é o bedante que encaixa na ranhura do perfil. Ou seja, nós temos a preocupação e o nosso ADN, a ADN da EFISIS, é sem dúvida melhorar as condições de aplicação, as condições do cliente, de instalação e conseguir aglomerar isto tudo e garantir sempre uma eficiência e qualidade em obra. E nós sabemos perfeitamente que estas selagens estão sempre muito condicionantes ou dependem sempre muito da aplicação em obra. Basta o trabalhador não fazer corretamente o trabalho, temos ali uma infiltração. Então, como é que nós conseguimos de uma forma garantir isso, mesmo não estando lá? Desenvolvemos esta solução de encaixe rápido, nós estudamos a ranhura de perfil, desenvolvemos o perfil adequado ao alumínio, à caixilheira que vocês têm, e então fornecemos com várias tipologias, vários tamanhos, várias formas, de forma a ser um encaixe rápido. Ou seja, temos a ranhura de perfil e encaixamos o bedante simplesmente. É muito simples e garantimos na mesma a selagem e a eficiência do material. Sim, do ponto de vista, já agora, do ponto de vista comercial, a lógica é um bocadinho essa do que a Marisa falou, é da simplicidade, ou seja, podemos fazê-lo na produção,
de encaixar desde logo na produção e enviar para a obra já tudo encaixado. No entanto, também podemos fazer o próprio encaixe em obra e em curtos espaços, coisa que não era tão possível com as duas soluções que fomos falando anteriormente, ou seja, com a utilização de selante ou de banda, nós teríamos que ter sempre mais espaço para trabalhar e para manobrar e conseguir aplicar. A lógica desta fachada ventilada é uma lógica de montagem muito rápida, uma lógica de nós conseguimos montar peça por peça, tipo puzzle, e portanto o PFix nesta lógica é quase perfeito. Ainda temos que fazer uns detalhes nos cantos, e isso nós temos também já soluções para essa tipologia de aplicações, mas em zonas lineares esta é a aplicação mais rápida, é uma aplicação mecânica, ou seja, é só sentirmos que clipou e fica a solução terminada, não ficamos com aquela sensação de será que naquele local eu não colei bem a banda? Será que naquele local eu não meti o selante necessário? Ou seja, há uma confiança da parte, dos quadros mais altos e da parte dos aplicadores, há uma confiança que é inata, uma solução que é mecânica e simples, e no fundo é um bocadinho como nós temos vindo a trabalhar todos na área, não é? De uma forma mecânica e de montagem de encaixe. E portanto, continuamos a aliar o facto de nós termos menos desperdício em obra, mais ou tanta vida útil e ainda menor erro humano com uma solução como esta, que é customizada, ou seja, passa valor acrescentado ao cliente e percebe-se desde logo que se olhou para aquele projeto em específico. E neste sentido, também queria realçar o facto de nós já termos produzido mais de 300 perfis, ou seja, ser muito fácil, nós temos vários perfis em stock, ou seja, é só enviarmos uma amostra para o cliente e em poucas semanas, 2, 3, produzimos o material e entregamos, seja ele de forma parcial ou total, e conseguimos dar andamento à obra. Sendo que é normal que se as obras forem com as maiores extrusoras mundiais, aí ainda será mais fácil, são séries mais rotinadas e, portanto, são as que nós temos de perfis com muita facilidade. Desculpa, Ricardo. Exatamente, não fizeste muito bem e, aliás, a tua intervenção vem ter em conta aqui a pergunta da Marisa Silva, que pergunta como sei que o encaixe será compatível com o meu perfil? E fundamental. É uma experiência sensorial, digamos. Nós podemos, com facilidade, nós temos os nossos perfis que nós até hoje já trabalhamos e, portanto, temos em stock amostras que enviamos para o cliente clipa e diz, está ótimo, não está, falta aqui qualquer coisa, voltamos para trás no processo e isto aqui é metodologia FIS, ou seja, um dinamismo e uma troca de impressões relativamente à solução final. Se nós já tivermos em stock, é só enviar e é muito mais rápido. Se não, nós pegamos no DWG e basicamente criamos o inverso da ranhura que nós temos no perfil e, portanto, é uma coisa também muito simples. Depois fazemos a devida extrusão, vulcanização. Eu aqui queria realçar o facto de estas peças prefix são duas peças que são vulcanizadas, ou seja, estão completamente aderidas uma na outra, estão vulcanizadíssimas. A grande questão aqui é que o perfil tem sempre um grau de rigidez superior ao da membrana. Ou seja, quando nós puxamos a membrana, tipicamente o que vem atrás é a própria membrana, sendo que o perfil, como tem um short completamente como é mais rígido, tem um short diferente, vai acabar por ficar presa na próprio perfil. Ou seja, nós aqui trabalhamos e ainda conseguimos trabalhar com esta vantagem de melhorar a solução relativamente à solução normal, uma vez que como são duas extrusões, conseguimos ter durezas diferentes e quando nós esticamos o perfil é mais duro e fica no local. Muito resumidamente, nós sabemos que o encaixe é compatível no momento em que o cliente tenta encaixar, mas nós temos sempre a certeza que é possível fazer tudo ser customizado, que é possível fazer tudo neste segmento. Já temos muitos perfis feitos, portanto, há alguma probabilidade de nós já temos o perfil feito, é uma questão de fazermos. Eu queria só acrescentar aqui um input, ou seja, quando nós recebemos algum pedido, algum contacto de um cliente, o processo basicamente é o seguinte: nós solicitamos um DWG, um ficheiro editável ou com as medidas da ranhura do encaixe que vai ser aplicado em obra.
nós fazemos a medição, consultamos o nosso histórico e então enviamos uma amostra para o cliente, uma amostra de tamanho A4, A3, para ser testada pelo próprio cliente, ter a sensibilidade se funciona, se não funciona, se é preciso algum ajuste. Estando tudo ok, nós iniciamos a produção e a entrega do mesmo. Ou seja, antes de ser comprada a solução em si, é testada pelo cliente. Exatamente. Muito obrigado, Marisa. Vamos então passar ao seguinte. Acho que ultrapassei um. Ok. Pronto. No fundo, mais umas imagens do PFix e todas as potencialidades. Como podemos ver aqui, são imagens que caracterizam a solução. Podemos ver aqui a zona da clipagem, na imagem superior direita, no canto superior direito. Uma clipagem perfeita. Neste caso, não houve qualquer problema em termos de clipagem. A membrana clipou e fixou naquele ponto. E depois, muito de encontro ao que o Diogo disse, nós já temos muitos perfis padronizados, digamos, em stock, e como podem ver, esta imagem aqui no canto inferior direito é um dos exemplos dos vários perfis que já temos. Bem, vamos passar então à frente. Pronto, pegando um bocadinho então aqui na solução FX-SI Edge, na solução FX Ecofaçade PFix, temos aqui algumas aplicações em obra das soluções e da sua mais-valia em obra e o que seria fazer isto com silicones ou com outro tipo de solução, estruturas deste tamanho e aplicações destas, não é? Marisa, alguma coisa a acrescentar aqui a estas imagens? Sim. Na figura do lado esquerdo vemos claramente a diferença e vemos claramente a dimensão dos gaps, das aberturas entre os caixilhos e entre a parte estrutural, a parte opaca do edifício. Como estavas a dizer, no teu seguimento, seria impossível fazer isto com outra solução. Temos lotações grandes, temos aberturas grandes e seria muito complicado fazer isto sem ser com EPDMs. Estas fotos são no mercado externo, ou seja, no mercado externo é muito comum ver-se isto. Geralmente, quando estas fotos, aliás, trata-se de uma fachada ventilada, ou seja, vem o revestimento, vem o cladding e ainda falta vir o isolamento que taparão e irão esconder estas membranas, ou seja, em termos de arquitetura não tem qualquer importância nem relevância. E no fundo é isto, é garantirmos que temos a fachada completamente impermeabilizada, está tudo ok, com uma simples instalação e apesar de ser tão simples e tão fácil de instalar, conseguimos garantir a qualidade. Também é importante realçar que, ou seja, por exemplo, na solução de PFix nós temos a parte da ranhura, temos a parte do vedante de encaixe rápido que clipa na ranhura. Ao outro lado, a outra extremidade da membrana, como nós podemos ver aqui, neste caso, na ligação ao botão, será feita com adesivos. Nós também temos todo um conjunto de acessórios, desde líquido de limpeza, adesivos, outro tipo de fitas que garantam esta selagem. E encontram-se também certificados e parte do sistema. Exatamente. Muito obrigado, Marisa. E pegando um bocadinho no que tu disseste do PFix, este é um exemplo de uma aplicação que também tivemos no mercado externo, onde foi tão fácil aplicar o PFix porque efetivamente a membrana clipava no início desta varanda e vai clipar sempre até lá abaixo. Foi uma aplicação bastante fácil, sem qualquer problema de canto ou porque efetivamente clipava aqui, como podemos ver é esta a zona onde clipa, aqui no canto superior direito, e depois deu para fazer a membrana e fazer a impermeabilização até ao final da varanda. Isto é uma das fachadas do edifício, outra fachada do edifício anterior. Temos aqui outra pergunta. Ainda não. Ok, afinal já entrou. É só ver. Paulo Alves pergunta, na solução com o vedante incorporado, é necessário selante na ranhura do perfil, tendo em vista a perfeita vedação? Marisa, qual seria a resposta? Não é necessário qualquer selante, mas pedia-te que voltasses à imagem da aplicação do PFix na ranhura. Okay. 2 slides, penso, atrás. Exatamente, desculpa. Aqui? Deve ser aqui. Sim. Por exemplo, na imagem do canto direito, vemos claramente que o vedante
preenche toda a ranhura preenche toda a ranhura do alumínio. Ou seja, toda a solução fica estanque, não é necessário qualquer uso de qualquer selante adicional. Com a solução, não fica, apesar de ficar fixa, além de ficar fixa, aliás, fica também selada. Exatamente, sim, é uma das grandes mais-valias da solução. Bem, vamos continuar. Ok, mais uma aplicação, desta vez essa Edge e no mercado nacional. Isto era uma situação que havia e que se foi feita a colagem. Podemos ver ali na imagem do lado esquerdo, podemos ver ali uma amostra da fita, já tinha sido colada previamente no alumínio e depois depois vai ser colada no botão com adesivo. Isto é essa Edge com uma banda, podia ter sido, por exemplo, com uma banda Tubon DS, digamos, também é uma fita que nós dispomos que cola perfeitamente ao botão. No entanto, neste caso, o cliente optou por colar ao botão com adesivo, sem problema nenhum, e foi uma aplicação bem feita. Diogo, não sei se tens alguma coisa a acrescentar aqui à aplicação em essa Edge. É um bocadinho assim, é um bocadinho o que tínhamos falado, de facto aqui realmente a caixaria encaixa também num túnel, digamos, mas é perfeitamente como vemos que vai ter um revestimento, não é? Um alumínio ou o que seja, como revestimento exterior, não há qualquer problema em utilizar as membranas que depois esse revestimento acaba por fechar a solução e, portanto, Exatamente. vemos aqui mais uma vez a membrana aplicada com fita autoadesiva e com fecho de selante. O selante é importante para fechar em superfícies mais porosas, como seja o botão ou a alvenaria, que é o que eu penso que seja aqui o caso. Exatamente, sim. E conseguimos ver uma das mais-valias também aqui da metodologia EFIS, que foi cortar a membrana com a largura necessária e apenas necessária para fechar aqui a ligação do alumínio e do botão. Exatamente. Pronto. Desculpa, Ricardo. Diz, Marisa, força. Voltando à aplicação anterior, também vemos que é uma aplicação super simples, ou seja, no alumínio tiramos só a película que vem incorporada na fita adesiva, que cola diretamente ao botão. Temos que garantir sempre alguns cuidados, limpeza do alumínio, que a superfície está seca, os cuidados de instalação. Mas é uma aplicação super simples. Um lado, uma banda cola no alumínio e o outro lado cola no botão sem qualquer problema. Precisamos apenas de uma pistola para o uso do adesivo e não há mais nenhum cuidado a ter em conta, é super simples. Exatamente. Bem, vamos continuar então. Pronto, e falando um bocadinho da EFISOS e da metodologia e toda a tecnologia que nós expomos, vemos que, penso que este slide, nós começamos pelos roles standard, depois passamos a cortar os roles à medida, de seguida mostramos que é possível colocar bandas autoadesivas para colar no alumínio, no botão, diferentes tipos de bandas autoadesivas em várias partes da membrana. Por fim, mostramos a tecnologia do PFix, também muito interessante. E acabamos por não ficar por aqui, acabamos por ficar aqui nesta sessão EFISOS, mas mais tarde surgirá uma outra sessão onde vamos abordar já outras variantes que já conseguimos fazer, também para ir de encontro às necessidades do cliente. Estamos a falar de esquinas pré-fabricadas para os cantos da caixilharia, também muito interessante, também situações que nos surgem e que somos quase, através da metodologia EFIS, obrigados a criar e a ajudar o cliente no que podemos, marcos pré-fabricados e, por fim, também pré-fabricados 3D. Só para dar aqui um ênfase para falar desta última customização que fizemos dos pré-fabricados 3D. Mostramos aqui, assim, para acabar, valor e produtividade, como nós costumamos perceber. Uma coisa é ter rolos standard em que temos que em obra cortá-los e a fazer ali corta e cosa em obra, o que é algo que traz muitos desperdícios em termos de eficiência do projeto e de produtividade e em termos também de tempo. Estamos a falar de uma situação muito mais morosa, com muito mais desperdício, e na última já estamos a falar de uma situação que é só chegar à obra e basicamente aplicar
e situação muito mais fácil, muito mais eficiente, com maior produtividade. Por fim, vamos só mostrar então o projeto da zona mais alta da pirâmide de personalização que tivemos. Marisa, eu acho que és a pessoa indicada para falar acerca de, só dar um pequeno resumo acerca de como foi este projeto e porque é que foi necessário fazer esta peça, digamos. Sim, este trata-se de um projeto icónico em Madrid. O cliente estava com uma grande dificuldade, ou seja, na ligação dos perfis de alumínio, na união entre eles, era impossível fazer isto de uma forma em alumínio, ou garantir a união ou a selagem entre eles. Não podia ser com recurso a soldas, porque devido às dilatações e vendo que o edifício é todo envidraçado, teríamos que garantir sempre junta aberta entre os mesmos. Recorremos a uma solução então de uma peça pré-fabricada também em IPDM, sempre no material que tivemos a falar até agora. O cliente envia-nos um corte da fachada e desenvolvemos junto com ele esta peça, o desenho da WG que vemos ali na imagem central, e então na imagem inferior a peça em IPDM. Trata-se de um edifício em que as peças ficam à vista, ou seja, tem importância arquitetónica, tem uma importância visual. Tentámos sempre minimizar a solução de modo a que não tenha nenhum relevo, ou seja, que não chame a atenção no edifício. Garantimos a solução e seria impensável ou impossível fazer esta selagem com silicone ou com outra solução comum no mercado. Sem dúvida. Mas pronto, um bocado do processo deste projeto foi o cliente entrou em contato connosco, desenvolvemos então a solução sempre em sintonia com ele, percebendo quais são as limitações do projeto que tem, definimos a solução, fizemos uma amostra, enviámos para o cliente, foi testado em fábrica e pronto, depois iniciámos então a produção e foi uma solução que fez um brilharete. Sim, sem dúvida. E nós mais à frente vamos ter um edifício de contravalor, vamos falar um bocadinho sobre a pré-fabricação e sobre todas estas variantes da ecofaçade que estão a seguir ao PFix, e vamos aprofundar aqui um bocadinho a questão acerca da pré-fabricação. Nem todos os projetos necessitam desta pré-fabricação, mas no entanto este projeto, derivado à nossa proximidade com o cliente, ele já nos conhecia, já sabíamos como trabalhámos, foi possível trabalhar desta forma, e ainda bem que se trabalhou assim, porque foi uma solução que ficou impecável. Diogo, passando para ti um bocadinho a pasta, aqui o André L pergunta qual a garantia por uma membrana com o clipe? Muito bem, eu diria que a garantia de uma membrana com clipe é a mesma garantia que nós damos para as membranas EPDM em geral. Portanto, nós damos 10 anos de garantia relativamente ao material e podemos, claro, prolongar a garantia mediante supervisão em obra e mais detalhes relativamente à aplicação. Isto é um bocadinho transversal aos nossos materiais. O mais importante aqui, trata-se muitas vezes, e dando um bocadinho também, já fazendo um bocado de introdução à próxima pergunta do Rui. Rui M pergunta qual é que é o tempo de entrega para uma peça como esta em 3D. O foco está na comunicação. O mais importante é comunicar com o cliente, perceber quais é que são as necessidades, quais é que são os prazos. Há uma lógica, como em tudo, há uma lógica aqui de tentar entregar o mais rápido possível, cumprir os prazos todos. Aqui o ideal é, e nós aqui podemos partilhar também, que neste projeto estamos a ver agora, o ideal é, o mais cedo possível, termos desde logo contacto com o cliente. Percebemos o que é que ele está a contar fazer, com o que é que ele está a pensar utilizar de materiais, e perceber o que é que nós podemos fazer para ajudá-lo naquele detalhe. Este é um detalhe complicadíssimo, é um detalhe que só um fornecedor com contacto direto com os vários intervenientes em obra. E isto é importante, tratamos muitas vezes com o projetista da questão da solução, tratamos depois com o fachadista na aplicação, e pelo meio ainda temos vários intervenientes que, numa lógica de um processo comercial normal. Portanto, a comunicação é um fator essencial. É lógico que quanto mais cedo começamos a tratar do processo, conseguimos ganhar tempo na entrega do material. A um nível comercial, o processo é todo muito rápido. A um nível técnico, com certeza que a Marisa ajudará.
do ponto de vista comercial é isto que é mais importante, é comunicação e, se for possível, o mais cedo possível, né? Termos a informação toda do nosso lado para pensarmos na solução mais expedita, mais eficiente e logicamente até mais económica possível. Marisa? Exatamente. Relativamente à parte técnica já agora? Sim, sim. Em relação à parte técnica, as soluções que nós vimos atrás são soluções relativamente rápidas, ou seja, sendo uma solução de PFix redundante, nós necessitamos apenas de consultar o nosso histórico, o nosso banco de dados, saber se já temos produzido para aquele ranura e num, 2 dias conseguimos enviar-vos um desenho, uma referência do gasket em questão e depois proceder também ao envio da amostra. Em relação às soluções faladas e analisadas atrás, o processo é relativamente rápido do ponto de vista técnico. Quando falamos desta solução, como estamos a ver agora aqui na imagem, o processo já complica um bocado. Nós, neste projeto, recebemos então a problemática do cliente e tivemos numa ótica de discussão direta, de comunicação direta com o cliente, a definir a solução. Demorou um pouco mais a tentarmos perceber quais são as especificações de projeto, quais são os requisitos que temos que cumprir em termos estruturais, porque a parte estrutural é a parte mandatória do edifício, e então desenvolver a solução. Mas mesmo assim trata-se de um processo relativamente rápido. Ok, Marisa. Muito obrigado por teres Aqui partilhado uma a lógica parte também, técnica. já agora, Marisa, não é? Também só para tornar também mais perceptível, há peças e peças 3D, não é? Temos Exatamente, toda a exatamente. tecnologia. E até temos aqui Exatamente. uma introdução a uma questão que é completamente pertinente. Como é que é feita a peça? Ou seja, temos 3 tecnologias ao nível da 3, 4 tecnologias ao nível da pré-fabricação em 3D. E cada uma delas tem um tempo de produção associado e isto faz depender o tempo de entrega em N fatores. Digamos que no máximo dos máximos estaremos sempre a falar de qualquer coisa como 2 meses ou algo do género. Mas isto depende sempre da tecnologia que estivermos a utilizar e nós podemos definir o tempo definir a solução também muito em função do tempo que tínhamos para entregar o material, uma vez que há umas mais rápidas, outras menos rápidas. Mas Marisa, quanto a isso também, já agora, como é que é feita a peça 3D? Outra coisa alinhada no que estavas a dizer, uma coisa que nós temos sempre em consideração e perguntamos sempre ao cliente é qual é a necessidade, quando é que ele precisa disto, quando é que ele está a pensar fazer o teste em obra, quando é que ele necessita das quantidades totais em obra e fazemos sempre a entrega, quando estamos a falar de muitas peças ou peças mais complicadas, fazemos sempre a entrega das mesmas considerando o planeamento que ele nos entrega e a calendarização que ele nos entrega. Esses tempos, esses prazos são sempre assegurados e tentamos sempre trabalhar em sintonia com o cliente. Em relação à produção das peças, recorremos a várias tecnologias. A que nós estamos a ver aqui é a membrana IPDM, é vulcanizada entre si, garantimos na mesma que a peça consegue trabalhar, é super maleável, é flexível, adapta-se a toda a geometria do edifício, do sítio onde será colocada. Essa também é outra das preocupações, não tornar a peça rígida e permitir assim sempre os movimentos. Exatamente. Sim, acho que respondeste por completo aqui uma resposta bem completa aqui ao Paulo. Vamos então continuar. Pronto, e como eu já vinha a dar o mote, está concluída a apresentação. Alguma dúvida ou para mais detalhes de outras soluções para fachadas podem consultar este catálogo, mas no entanto nós vamos ter FIs encontros de valor ao longo da próxima semana também, onde vamos mais uma vez apresentar outro tipo de soluções que temos para fachadas e coberturas, por isso mantenham-se atentos, LinkedIn, estamos lá a fazer a propaganda dos eventos e há alguma sessão que vos interesse, por favor, participem. Por fim, e dando um mote para uma sessão que vai acontecer para a semana, e também não deixando de parte a construção tradicional que vemos em Portugal e a ligação que às vezes é necessária fazer da caixilharia nesse tipo de construções. Temos aqui a nossa FISIO Expand Extra, não só para isso, mas também muito focalizada nesse tipo de aplicações. Diogo, tu tens mais experiência nesta fita, nesta solução. Faz só uma pequena, digamos, uma publicidade à sessão que vai acontecer para a semana sobre a seu Expand. No próximo dia 8
e se não me engano estamos a falar da próxima quarta-feira, teremos esta sessão sobre fitas expansivas. As fitas expansivas são em muitos mercados um material comum, uma commodity, um material que é negociado com muita frequência, e é utilizado muito nas selagens perimetrais de caixilharias, nos painéis de revestimento de fachadas, nas ligações das fachadas, muitas vezes com o betão, e são materiais que têm uma performance excelente ao nível acústico e térmico, sendo que ao nível da impermeabilização também funcionam perfeitamente, têm uma durabilidade mais limitada do que a membrana EPDM que fomos falando aqui, ou seja, a nível da sustentabilidade e durabilidade, o EPDM é sem dúvida alguma melhor. No entanto, como segunda barreira e como complemento, até pelo comportamento acústico e térmico que a fita apresenta, é uma solução também bastante económica, portanto é a solução perfeita para darmos espaço à caixaria para ela trabalhar naquele túnel que eu tanto falei na fachada tradicional portuguesa. Depois, é um bocadinho para fechar tudo que é juntas, ou seja, temos uma junta em fachada, uma junta vertical, temos ali uma ligação, temos que acelar, podemos fazê-lo. Temos N variantes, N tamanhos, a fita basicamente funciona por expansão, ou seja, uma fita que vem comprimida, ela é produzida expandida, depois é comprimida em bobines, e quando nós chegamos à obra, ela vem em vácuo, nós só temos que abrir e ela começa a expandir pelo contacto com a umidade e pelo facto de estar pré-comprimida e começar a voltar a aumentar o seu tamanho. Nós temos várias larguras e várias alturas. As alturas são definidas consoante o tamanho da junta. Ou seja, temos vários códigos, vários tamanhos, e nós damos uma garantia de que, vamos imaginar, se a junta for de 10, o expectável é que trabalhe mais 5 milímetros, ou seja, no máximo 15, nós conseguimos fornecer uma fita, por exemplo, que tem 20 milímetros de largura, ou seja, quem vê daqui a imagem é a profundidade, e expande, por exemplo, de 10 a 16 milímetros. E portanto nós garantimos que se a junta for nesse espaço, a fita é completamente impermeável. Temos ainda além destas quantidades enormes de tamanhos, temos ainda algumas possibilidades, como a Braze, que tem uma reação ao fogo muito melhor do que as normais e banais fitas, que são e temos também, por exemplo, para vapores, ou seja, são fitas expansivas que numa das faces tem uma barreira para vapor que ajuda neste processo que nós fomos falando um bocadinho há bocado ali da questão da questão do túnel, ajuda um bocado neste processo de quebra térmica e agora de quebra de difusão de vapores. Portanto, temos várias variantes, temos vários materiais, temos tema para nos alongarmos no próximo encontro de valores, principalmente pela versatilidade da aplicação também da fita. Exatamente, Luís. Muito obrigado. Foi uma publicidade excelente a este encontro. Nada. Pronto. E por fim, estão aqui os nossos contactos, tanto o meu como o Diogo. Alguma dúvida, algum projeto, qualquer coisa, estamos aqui, têm aqui os nossos contactos, podem contactar e estamos aqui para responder às vossas questões e para enviar o que for necessário. Pronto, e dou como terminado. Obrigado, Marisa. Obrigado, Diogo. Obrigada.